A gente falando das soluções Autodesk, a gente pensa em algo, quando a gente fala da área de arquitetura, engenharia e construção, né, nós temos a SC Collection, e hoje, cada vez mais difundido, utilizando os recursos em nuvem, nós temos a Autodesk Construction Cloud. Inclusive, esse nome, esse conceito, essa marca foi oficializada recentemente com as soluções Autodesk em nuvem, né, para que realmente possa trabalhar com nossos projetos de forma colaborativa. Então, falando um pouco das soluções, a gente tem vários produtos que vêm junto com a Collection. Um deles é o Recap, onde a gente pode tratar dados de laser scanner, dados de drone, hoje cada vez mais em evidência. Até o pessoal da Saint-Gobain vai mostrar um pouco da utilização do drone aí no serviço deles, né? A gente pode estar trabalhando, utilizando o Recap para fazer esse processamento, utilizando esses recursos. O InfraWorks, para a gente trazer o projeto para o contexto do ambiente real, né, do mundo real, a gente traz aí o projeto para o contexto do mundo real. A gente tem também o Civil 3D para trabalhar o projeto detalhado, com base dentro mais voltado para a parte de infraestrutura, e o nosso querido e famoso Revit, né, para trabalhar com os projetos de edificação e construção. A gente também, dentro desse conjunto de soluções, dentro da SC Collection, nós temos o Dynamo, que é para programação visual. Hoje ele está presente tanto para atender o Revit quanto o Civil 3D, né? Então a gente pode, de forma mais simples e prática, dinâmica, elaborar rotinas para auxiliar no nosso desenvolvimento dos nossos projetos. Nós temos também o Navisworks, né, onde a gente consegue fazer a compatibilização dos projetos, relatório de clash, modelagem 4D e acompanhar realmente e gerir o nosso empreendimento. Passando aí agora para esse ambiente em nuvem, para o Autodesk Construction Cloud, a gente tem aí sempre todas as etapas bem definidas que a gente pode estar utilizando esses recursos em nuvem, né? Desde o design, na parte de projeto, planejamento, construção, né? Hoje a gente vai ver mais focado nessa parte de construção e até mesmo operação e manutenção dentro do empreendimento. Então, ele atende basicamente todo o ciclo de vida também do empreendimento, essas soluções em nuvem. A gente tem o Autodesk Docs, que permite trabalhar com os documentos e os modelos no ambiente colaborativo em nuvem, né? Então, não preciso ter o software instalado, eu não preciso ter a ferramenta ali de elaboração do projeto instalado, eu consigo visualizar, abrir os arquivos, comentar, fazer toda a parte de rastreabilidade desses documentos, né? Então, eu consigo visualizar tanto em 2D como em 3D. Então, ele tem esse recurso que nos possibilita a utilização nesse sentido. Nós temos também o Autodesk BIM Collaborate Pro, que a gente pode trabalhar com a comunicação direta entre as soluções, né? Autodesk, Revit, Civil 3D e Plant 3D, onde a gente trabalha e conecta direto com o nosso projeto à nuvem, e aí todo mundo que tiver acesso àquela plataforma vai ter acesso ao nosso projeto, basicamente em tempo real. E o Autodesk Build, né, que a gente tem toda essa parte de gerenciamento dos projetos, gestão de qualidade, gestão de segurança, controle de custo, tem essa parte que a gente consegue realmente conectar o campo, o escritório, ver toda a parte verificar a qualidade e segurança dos projetos. Então, a gente consegue criar as listas de verificações, relatórios diários de obra. Então, é bem interessante que a gente tem isso tudo na palma da mão, podendo acessar através do tablet, celular ou até mesmo do notebook. É legal que a Saint-Gobain, né, vai mostrar um pouco aí melhor como eles utilizam essas soluções, principalmente aqui na parte da construção. Então, é basicamente isso, só para a gente ter essa visão geral. Hoje o foco principal não é nem a gente da X4B, na verdade nossos convidados ilustres aqui da Saint-Gobain, né, para poder realmente falar e comentar um pouco como está sendo a experiência dele na utilização dessas soluções Autodesk junto da companhia. Beleza? Então, eu passo a bola aí agora para o Vitor, para ele poder estar falando um pouco melhor aí sobre os desafios e como a Saint-Gobain está atuando aí, né, utilizando as soluções Autodesk. Certo. Estão conseguindo me ouvir bem aí, né? Beleza. Show. Bom, boa tarde, gente. Obrigado aí pelo tempo que vocês se disponibilizaram para estar acompanhando a nossa apresentação.
A gente espera aí que vocês consigam agregar bastante conhecimento com o tema de hoje. Bom, vou começar aqui falando um pouquinho, rapidinho, passando para explicar para vocês o que é a Saint-Gobain e também o que é a BU de Fachadas, né, que é a equipe onde eu e o Fábio atuamos. E assim a gente consegue explicar para vocês, né, colocar vocês dentro do nosso mundo para, na hora que a gente for fazer a especificação do nosso processo, todo mundo está na mesma página. Bom, falando aqui um pouquinho rapidinho de Saint-Gobain. Saint-Gobain somos um grupo, o Saint-Gobain é um grupo francês, já tem aí mais de 350 anos de atuação. Hoje estamos presentes em 67 países ao redor do mundo, temos mais de 17 mil colaboradores, isso só no Brasil, mais de 100, hoje, né, passamos já de mais de 180 mil colaboradores no mundo, com valores aí bem significativos de faturamento. Esses números aqui estão um pouquinho desatualizados, né? Essa apreensão aqui do nosso último ano. Mas essa aqui é um geral do que temos hoje. E essas são as empresas que hoje fazem parte da Saint-Gobain aqui no Brasil. E eu e o Fábio representamos as empresas da construção civil, que a gente pode ver que são os destaques aqui em cima. Então, a Isover na parte da isolação, com lã de vidro, seja para paredes internas, sejam para forros, coberturas. Placa com as chapas de drywall para paredes, forros, até fachadas, que é o nosso negócio, né? Nosso negócio é específico de fachadas. Ovasonics, empresa especializada em acústica, é a nossa caçula do grupo, foi adquirida no início do ano passado. A Brasilite, que deve ser muito conhecida por vocês pelas coberturas, as telhas de fibrocimento, mas também a gente tem atuação com chapas cimentícias, algumas soluções para piso também, como é o nosso Masterboard, e a Weber Quartzolite, que é a nossa grande representante na parte de argamassas, impermeabilizantes, que deve ser bem conhecida aí por vocês também. E aqui são os nossos outros negócios no grupo, né? A gente somos especializados, né, em produtos, fabricação de produtos, a grande maioria para construção civil, mas temos aqui algumas indústrias também, como é o caso aqui da Norton, que já é uma empresa focada para a indústria. Temos a mineração Jundu também, voltado para a mineração. E temos aqui também um destaque para a Telha Norte, que é o nosso negócio, o Home Center, que a gente está atribuído, que hoje fez uma fusão aí junto com a Tumeleiro, que era bem forte na região sul do país. Aqui também mostrar um pouquinho dos dados da Saint-Gobain, que nós estamos aí entre as 100 empresas mais inovadoras do mundo. Então a gente é bem preocupado com a questão de ter produtos inovadores em todos os nossos negócios que a gente atua. Então a Saint-Gobain investe pesado na parte de pesquisa e desenvolvimento. Inclusive no Brasil nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento, um prédio especializado para essa função, que é o prédio que a gente consegue ver aí ao fundo, fica localizado em Capivari, no estado de São Paulo. Então aqui a gente tem alguns números nossos também, 330 patentes registradas ao ano, são mais de 900 projetos, esse 8% de pesquisa são ao redor do mundo, e nós temos, hoje, atualmente, são mais de 4 mil pessoas trabalhando com pesquisa e desenvolvimento exclusivamente dentro do grupo. Então a gente pode ver que é uma grande preocupação estar sempre inovando com os materiais que a gente leva ao mercado. Bom, e agora passando um pouquinho do que é BU de fachadas. A Saint-Gobain desenvolveu nos últimos anos um sistema de fachada leve, que é um sistema que ele é composto por perfis de steel frame, são esses perfis que dão a estrutura para esse sistema, e é vedado com chapas de gesso, chapa cimentícia ou uma chapa de gesso ultra wall, que é o que nós chamamos aqui dentro da Saint-Gobain, que é uma chapa de gesso específica para aplicação na fachada. Ela tem um diferencial, né, da placa interna. A gente sabe que a placa de gesso comum ela não pode ser aplicada em área externa. Então essa placa ela possui alguns aditivos, um véu de vidro no lugar do cartão, são esses pontos que possibilitam ela ser aplicada na área externa. E para ter sucesso na implementação desses sistemas de fachada no Brasil, tratando, né, de uma tecnologia nova para nós, já é mais difundida ao redor do mundo, mas para o Brasil sendo uma nova tecnologia, a Saint-Gobain ela investiu numa equipe especializada só para comercializar esse sistema.
Então a gente atua, a gente coloca ali de rodapé do nosso título, que é o suporte do primeiro ao último parafuso. Mas além desse suporte não começa nem no primeiro parafuso, o suporte começa quando a Saint-Gobain recebe o projeto. Então, recebendo o projeto, a Saint-Gobain, a gente é responsável por fazer a especificação. Então, a gente vai especificar de acordo com a necessidade do projeto, vai quantificar esse projeto, estudar todos os detalhes, ver juntas de dilatação, alguns detalhes técnicos necessários para o projeto. Passamos, a nossa equipe comercial continua a tratativa, faz a precificação do que esse primeiro time técnico levantou, encaminha para o time indica já para o cliente final um parceiro de instalação, caso ele não tenha algum, que são parceiros que são treinados e credenciados por nós. Então a gente está sempre, além de dar o treinamento base, a gente está sempre reciclando essas turmas também, para sempre estar alinhado com as nossas soluções. E por parte final, entra o monitoramento de obras. Então, além de acompanhar as tratativas comerciais e o projeto, a gente acompanha também o nosso cliente dentro da obra. Então, semanalmente ou quinzenalmente, vai depender do porte da obra, a gente tem um colaborador da Saint-Gobain especializado no sistema, acompanhando, vendo se a instalação está sendo feita da maneira correta, treinando os times que estão ali lidando com a fachada, seja o time da construtora, seja o time de instalação, dão um suporte 100%, para garantir que a execução vai ser feita da maneira que a gente deseja, né? Que a gente testou, validou como todas as normas aqui do Brasil exigem. E foi dessa demanda que a gente surgiu, né? Desse princípio que surgiu a nossa demanda de trazer uma solução para o monitoramento de obras. A gente já vem falando aí de inovação, já é um sistema inovador, um modelo de negócio inovador, né? Que é um modelo de negócio único para esse sistema. E no início, o nosso monitoramento era feito da maneira mais arcaica que podia ser, né? A gente anotava no papel papel, celular, trazia de volta para dentro da empresa, passava essas informações para um computador, e aí você tinha que ter todo o trabalho de abrir um Word, montar o seu relatório para disparar para os interessados. E a gente não podia, né, ficar ter tanta inovação assim no nosso processo e continuar essa ponta final assim de uma maneira arcaica. Não vou falar muita informação sobre essa parte de obra, que essa eu vou deixar para o Fábio, né, que o Fábio ele vai falar um pouquinho mais dele, mas ele é o responsável pelo time que está ali no monitoramento. Então, ele é quem vai dar o maior show aqui hoje de informação. Mas tendo essa necessidade nossa, a gente começou a ir atrás do mercado por soluções focadas para o monitoramento de obra, e foi aí que a gente achou a solução da Autodesk, né, o BIM 360. Então, a Autodesk, conversamos com eles, fizemos uma reunião, vimos que eles atenderiam a nossa necessidade, e aí conhecemos a X4B. Foi a partir desse processo que a gente começou as nossas conversas, tratativas, e, sim, foi rapidamente a gente viu que atenderia nossas necessidades, e não só com o monitoramento de obras. Como o Anderson fez a introdução agora há pouco, é uma solução Autodesk, então já integrada com todas as outras soluções, e nós já utilizávamos tanto o AutoCAD quanto o Revit para trabalhar nos nossos projetos. Então, aproveitando também, né, que a gente teria esse mesmo ambiente para tratar os nossos arquivos, foi mais um dos motivos, né, para a gente pender para essa solução. Que também eram processos que a gente não gerava tão bem aqui dentro da Saint-Gobain. Então, a gente recebia os projetos, fazia a quantificação. Aqui dentro temos processos internos em cima dos projetos, então a gente recebe, alguém vai fazer o levantamento, outra pessoa vai revisar a especificação e o levantamento. E a gente tendo uma solução que conseguisse englobar tudo isso, para a gente era o sonho, e foi isso que a gente achou aqui no BIM 360. Porque como a gente comentou agora há pouquinho também, a gente tem o BIM 360, o Docs e o Build. O pacote que nós adquirimos entravam essas duas soluções. Então, hoje a gente usa o Docs para gerir os nossos projetos, mitigando os riscos da gente ter um projeto parado no nosso sistema,
Então, agora, dentro da ferramenta, a gente consegue listar todos esses projetos, colocar prazo. Então, fiz um levantamento, eu preciso que esse levantamento seja revisado no máximo daqui 2 dias. Então, a gente consegue colocar prazo, indicar quem são os responsáveis. As pessoas recebem alertas dentro no e-mail. Então, a partir do momento que eu indiquei uma tarefa para que minha equipe tenha 10 pessoas, selecionei 3 delas para tratar daquele projeto. Essas pessoas vão conseguir gerir essa demanda, ver para quando que eles têm que entregar, se já foi liberado, se não foi. É um ciclo bem, bem fechado, né? Quando a gente consegue fechar bastante esse circuito, indicando exatamente para quando que o nosso time deve atuar ali. Então, para o nosso monitoramento de projeto, né, o nosso controle de projetos foi fenomenal. A gente conseguiu... Hoje a gente gere muito melhor, evitando atraso, evitando que se perca alguma informação no meio do caminho. Então, para o nosso cliente final, já foi um grande benefício. E a gente tem aí, vou passar agora a palavra para o Fábio, que a gente vai explorar bem o quanto para o nosso time de obras foi importante, que era o nosso foco, né? Como que esse mudou o nosso processo e como que a gente ainda consegue evoluir ainda mais nesse suporte. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia aí, da forma que nós atuamos nas obras, né? Como bem disse o Vitor, bem apresentado, a Saint-Gobain, ela é inovadora no Brasil num sistema de fachada leve com monitoramento. Então, nós criamos uma proximidade muito grande com as obras, com as construtoras, e no nosso sistema a gente tem uma validação chamada RTA, que é um documento, né, que nós fizemos uma série de ensaios que a gente garante que o nosso sistema ele funciona, atende norma de desempenho. Nós fizemos todos esses ensaios dentro do IPT. Então, isso dá uma grande segurança para as construtoras, para o cliente final, para os partners, que é os nossos parceiros de instalação. E nós fazíamos esse monitoramento, esse trabalho, tudo na unha, né? Como bem dito aí, a gente fala no mercado. E a gente gastava muito tempo. No monitoramento, a gente, por exemplo, 2 torres aí de 30 andares, você ficava um dia em cada torre para fazer a vistoria, né? Acompanhando todos os detalhes. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, onde vocês vão entender como funciona o nosso sistema. E depois voltava para casa, tinha que colocar isso daí no papel para criar um relatório e enviar para os partners, apontando onde precisava ser corrigido, onde encontramos alguns pontos que não eram consistentes, e para a construtora, né? Para saber tudo que está acontecendo na obra dela. E a gente gastava mais uns 2 dias para fazer um bom relatório, né? E nós temos várias obras no Brasil inteiro. Então, nós trabalhávamos muito para conseguir fazer esse serviço. E não adianta a gente ter profissionais qualificados, né, um ótimo sistema, e não ter uma ferramenta boa de monitoramento. Nós precisávamos de uma ferramenta para que nos ajudasse, auxiliasse nisso daí. E fizemos uma pesquisa no mercado, e a ferramenta que melhor nos atendeu, né, que ela oferece até mais do que nós precisamos, é uma ferramenta muito ampla e nos supriu muito bem, que é o BIM 360. Essa ferramenta, ela nos possibilitou a gente fazer o relatório já na obra. Então, trabalhamos tanto no celular, ela é muito simples de trabalhar, então, tanto no celular quanto no tablet, a gente consegue fazer o monitoramento da obra, fazer todos os registros, e ao sair da obra, a gente já emite o relatório. As informações já estão todas dentro do aplicativo, né? Ele tem um banco de dados, nós abastecemos esse banco de dados com todas as informações que nós precisamos, né? E
E a hora que a gente sai, a gente já emite o relatório, envia por e-mail tanto para o partner, que é a equipe que está executando o serviço, ela precisa saber onde estão os pontos, então a gente consegue marcar ponto a ponto. Ele abre o aplicativo dele, ele consegue enxergar onde está, no terceiro andar, no apartamento 37, na sala. Ele vai ter a foto lá, o detalhe onde ele precisa corrigir. E isso a construtora também está acompanhando esse momento. Então, ele faz a correção, ele marca que ele corrigiu, tira uma foto, então a construtora vê que nós marcamos o problema, o instalador ele vai corrigir esse problema, vai tirar uma foto mostrando que fez a correção do problema e vai seguir, vai fechar a parede e o serviço anda. Então, funciona de uma forma muito clara, muito simples, né? Que a simplicidade eu acho que é o melhor que o aplicativo pode nos oferecer. E também fazemos monitoramento com drone, né? Então, não tem como linkar as informações do drone diretamente com o aplicativo. Somente nesses casos que nós precisamos inserir as fotos depois. Aí, enviamos o primeiro relatório já com todas as informações e depois, se tem alguma informação que foi captada com drone, imagens, a gente faz um anexo aí, cria um outro relatório mais simples e manda com as informações também. Vou colocar um vídeo para vocês e eu vou narrando, fica mais fácil para a gente entender. Aqui é um engenheiro, um colaborador nosso da Saint-Gobain. Ele vai percorrer por toda a obra. Aqui, no caso, a gente está com um celular. Então, é uma ferramenta que todo mundo tem no bolso, né? Quem não anda com celular hoje em dia. Mas também temos o tablet para fazer o monitoramento. Então, ele registrou, ele viu um ponto com irregularidade, tira a foto, já vai implantar no relatório e vai percorrer toda a obra, né? Então, tudo que nós temos dentro de uma obra hoje, a gente tem todas as informações dentro do aplicativo, do nosso sistema. Então, e se criar algum outro detalhe, a gente faz a implantação dentro do aplicativo e já fica registrado lá quando for preciso, a gente só faz a coleta dessa informação. Então, aqui era um detalhe que estava irregular e foi corrigido, e ele marca como corrigido. E aqui o monitoramento que nós fazemos com um drone. E grandes edifícios, né? Como esse que nós estamos vendo, tem os detalhes que estão na fachada, do lado de fora do prédio, que a gente só consegue ver com um drone. A gente não precisa descer num balancinho, numa cadeirinha, para olhar os detalhes do sistema de fachadas. Essa é uma obra em São Paulo. Toda a superestrutura em concreto armado, todo o sistema de fachadas com o sistema da Glass Rock X, da Saint-Gobain, e internamente, né, aplicado o drywall. Aqui foi só um detalhe de um zoom, né, do drone para a gente mostrar o quanto a gente consegue aproximar da imagem. E aqui um relatório que acabou de ser feito no aplicativo. Então, é isso que a gente enxerga quando a gente vai fazendo o preenchimento das informações, né? Então, tudo que você vê ticado em vermelho aí na falha são pontos que precisam ser corrigidos, onde o partner vai corrigindo e vai colocando a foto mostrando que já foi corrigido. E isso, a construtora, o gestor da obra, ele consegue ver praticamente em tempo real, né? Tudo que foi informado, inserido de informação no aplicativo, a construtora está acompanhando. Isso nos traz muita velocidade,
né? Esse foi o principal ganho nosso, é a velocidade do nosso trabalho. Então, o que a gente demorava aí numa grande obra, tá? 3 dias e meio, 4 dias para executar a vistoria e o relatório, hoje a gente faz em menos de 2 dias. É o tempo que está dentro da obra. Então, enquanto você está pegando a informação, você já está lançando, não tem trabalho pós-visita da obra, a não ser quando faz a filmagem com drone, que pegou algum detalhe com drone. Bacana. E é legal mostrar, né, Fábio, essa questão justamente isso, né? A forma dinâmica de trabalhar. Realmente a gente tem ali o controle gerencial da obra, né? Quando você tem essas ferramentas e trabalhando aí de forma colaborativa, igual o Vitor até comentou, né? A equipe, que é o responsável já vai receber essa mensagem, já vai ter um prazo, né, para corrigir e depois apresentar ali que realmente foi corrigido. Não basta só o camarada chegar, não, eu corrigi. Não, ele tem que registrar que corrigiu e provar para vocês, não é isso? Sim. E isso a gente ganha produtividade, né, no nosso trabalho, mas também quem está executando o serviço, ele não precisava, porque antes, se era algo muito importante, por exemplo, fixações estruturais, ele não poderia fechar a parede antes da gente visualizar que ele corrigiu. Se ele fechasse, a gente tinha que abrir para ter certeza, porque é algo de segurança. Um sistema de fachada, ele pode sair do prédio. Então, a gente tinha que ficar aberto até a próxima visita. E como o Vitor bem disse, nós temos obras no Brasil inteiro, né? Então, tem obras que a gente tem um acompanhamento mais próximo, de acordo com a necessidade da obra. Todas as partes críticas que a gente precisa fazer treinamentos de equipes novas quando entram, né? Tem obras partners, né? Parceiros nossos que estão com a gente desde o início, que já trabalham assim certinho, né? São pouquíssimas coisas que a gente encontra na obra. Então, são obras mais tranquilas de monitorar. A gente não precisa estar lá diariamente. E o aplicativo já faz essa função. Ela está nos acompanhando ali diariamente, né? E a gente consegue inserir também nossos catálogos e usar o aplicativo para o cliente, para o partner, buscar informações de certos produtos, sistemas de instalação. Então, ele não é só um monitoramento de obras, ele é um guia de bolso. Até especificação, né? Até questão de especificações do produto, essas coisas, tudo tá lá, né? Bacana. Sim, essa que é até legal colocar isso que o Fábio comentou. O time dele está fazendo um serviço bem legal com esse gerenciamento de informações, que tudo que se fala sobre a obra fica dentro do mesmo local. Então, o pessoal entender também outra funcionalidade, a gente consegue selecionar o que as pessoas vão ter acesso, né? Então, os nossos parceiros, nossos clientes, eles têm acesso à ferramenta, eles conseguem, a gente dá acesso para eles poderem ver esses relatórios. A gente poderia enviar por e-mail também, mas a gente prefere que eles tenham também esse acesso para ficar mais rápido a comunicação e mais eficiente. Só que a gente consegue controlar o que eles podem ter acesso. Então, a gente consegue utilizar tanto a ferramenta para gerenciamento interno e externo de informações. Uhum. Então, hoje, o que o time de Fábio está fazendo é tudo que a gente se fala dentro da empresa e fora, a gente harmoniza tudo ali dentro do local da obra, porque não se perde informação. Então, se finalizamos a obra, daqui 4 meses surgiu uma dúvida, a gente consegue voltar lá atrás, buscar essa informação e trazer de volta para a conversa. Então, a gente ganha um tempo absurdo e evita com que se perca as informações durante o caminho. E outro ponto legal é o gerenciamento do fluxo, né? Como eu citei lá na apreensão da BU de fachadas, a gente é uma equipe que trata o fluxo por completo, do projeto até a obra. Então, a ferramenta, esse projeto, ele se inicia a partir do momento que chegou o projeto. Então, quando a equipe do Fábio estiver lá no campo,
eles conseguem acessar pelo próprio celular, não precisa baixar, porque já está dentro da ferramenta, como o André explicou, é feito por gerenciamento por nuvem. Então não precisa ter esse arquivo prévio. Ele entrou na ferramenta, ele consegue acessar o projeto e ver lá dentro, na palma da mão, o que tem que estar sendo executado ali naquele local. Isso, inserir todas as plantas da edificação, né? Quando a gente fala de um edifício aí de multipavimentos, a gente consegue ter, às vezes ele tem várias tipologias, né? Várias plantas na mesma construção, e a gente consegue pontuar dentro da planta aonde está exatamente cada detalhe que foi pontuado. E o registro vai ficar, depois a obra é concluída e a gente tem um registro de tudo. A gente não tem um limite de armazenamento, né? Essa é uma coisa muito boa. A gente consegue tirar as fotos com alta resolução, né? E fica tudo armazenado dentro da plataforma. Boa, isso é importante, né? Você comentou, o Vitor também complementou de forma excelente a questão da informação. Quando a gente fala do BIM, né, da metodologia BIM, o ponto focal é justamente a informação. E aí, com essa solução, e aí vocês, né, provando e mostrando realmente que é possível e que isso né, factível de acontecer, vocês têm toda a informação e todo o controle e o gerenciamento dessas informações ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento. Isso realmente é bem interessante e bem legal. E também a questão do armazenamento ilimitado, né? A solução aí da Autodesk 360, você tem armazenamento ilimitado, né? E sem tamanho também de arquivo ali para fazer o upload e tudo mais. Por isso que você pode colocar imagens, PDF, DWG, arquivo do Revit, do Civil, InfraWorks, mais de 30 tipos de arquivos diferentes que a gente consegue abrir e visualizar. Né? Inclusive até Word, Excel e tudo mais. E a ferramenta, assim, ela tem muita coisa mesmo, porque assim, coisas que o Vitor usa lá, que eu não uso, e muita coisa que eu uso que ele não usa. Então, ela é muito versátil, e para aprender a mexer tudo isso daí, a gente precisou de um treinamento aí que o nosso professor, né, o Anderson, nos deu um treinamento aí de algumas horas, porque é uma ferramenta, e a gente não usa tudo dela, ela oferece muito mais do que a gente precisa. Isso aí, bacana. É legal, já que a gente já está nesse bate-papo aqui descontraído, né? Eu acho que o Renato aqui mandou até uma dúvida aqui, né? Ele perguntou aqui quanto de tempo vocês acham que economizaram após começarem a fazer esse processo via aplicativo. Assim, é legal, que eu acho que geralmente a dúvida que todo mundo tem, né? Pô, realmente é legal, funciona, ok, mas qual realmente é a vantagem disso, quanto tempo foi economizado? Quem sabe que no final das contas o tempo é dinheiro, né? Sim, na parte de monitoramento de obras, a gente consegue hoje, nós dobramos a eficiência do nosso trabalho, dobramos. Hoje nós temos mais obra do que antes e temos tempo disponível ainda. Então, e antes não tinha, a gente tinha menos obras e gastava muito tempo. Então, praticamente aí hoje utilizamos 50% do tempo que utilizávamos antes. Tranquilamente. Bacana, é legal, né? A gente vê que realmente a eficiência, né? Porque e a ideia da metodologia ali, dos produtos que são relacionados a essa metodologia, é justamente isso, que a gente ocupe nosso tempo realmente naquilo que é importante. Realmente você fazer uma vistoria bem feita, você tá ali utilizando ali esse tempo até para outras coisas, né? Que vão ocupar seu tempo, e não naquele trabalho burocrático, né? De ficar ali copiando, colando, quando a gente fala de projeto, é de ficar desenhando, dando cor, ler, etc. Aqui é mais de você formatando um relatório, colocando, né, as informações ali, sendo que o software já te dá isso de forma automatizada ali. Depois que fez a implantação do nosso banco de dados lá, eu nem acho que deu tanto trabalho, porque para a gente foi fácil fazer a inserção das informações dentro da plataforma, né? Então, nós já tínhamos praticamente isso pronto. Até uma dúvida, eu acho que talvez, até para a gente falar ali, lá dentro do BIM 360, a gente pode criar vários tipos de checklist, né? Vários checklists e tudo mais. Hoje,
até para o pessoal entender, lá dentro do Win360, vocês estão trabalhando com um checklist completo para todo aquele empreendimento, ou você conseguiu segmentar para cada tipo de situação, cada tipo de fase da obra? Como é que está isso? Uma ótima pergunta. Por quê? Tem obras que nós temos empresas que faz o drywall, tem empresas que faz o sistema de fachada e tem empresas que faz o sistema de forros. Então, nós temos 3 mãos de obras, 3 empresas diferentes trabalhando na mesma obra com um único monitoramento. Então, a gente não pode dar conflito nas informações. Para a empresa de forro, eu peguei um detalhe no forro, eu preciso passar para a empresa do forro. E assim com as outras empresas também. E a gente consegue dividir isso daí muito bem, né? O aplicativo nos permite isso, da gente colocar lá no checklist o detalhe do forro, ou da fachada, ou do drywall, e depois ele é disparado independente para cada uma dessas empresas. E a construtora, né, que acompanha tudo isso daí, ela está recebendo todas as informações. Show de bola, bacana. Até aproveitando aqui, já que a gente está nesse momento, o Lucas Rodrigues, ele perguntou aqui no chat se no momento da vistoria, quando é realizado o apontamento de uma não conformidade, seja na estrutura, no plaqueamento, tratamento de juntas, etc., né? O sistema ele também insere alguns detalhes para facilitar a execução do instalador, tipo vão de porta, janela, amarração de placas, etc. Eu acho que essa pergunta é até aquela que a gente vem debatendo já há bastante tempo, com relação a já colocar a indicação da solução para aquele problema, não é isso? Acredito que seja nesse sentido. Sim. Hoje, como eu disse, ele tem todos os acessos aos nossos catálogos, usando a ferramenta, né? E também a gente tem a parte de treinamentos. Então, para qualificar, né, toda a equipe deles. Mas quando ele encontra, por exemplo, que a gente faz o apontamento, a gente já coloca nesse apontamento, lá no registro, não fica, a fixação está irregular. Não. A fixação está com a distância acima do permitido e ele vai receber a informação de qual a distância correta entre as fixações, né? Então, não é só apontar o dedo e falar, está errado. Não, ele vai receber a informação está errado e como resolver o problema. E até mesmo porque lá dentro do sistema vocês abasteceram também com essas informações, né, de material, as informações técnicas, né, a questão dos produtos, né? Uhum. Essas partes de montagem, como a gente entra na obra desde o início, desde o projeto, tudo que está em projeto que não está em conformidade, ou com a norma, ou com o sistema, a gente adequa tudo antes de começar a obra. Então, a gente não tem esse tipo de surpresa, né? Porque o nosso acompanhamento é desde o projeto. E quando está executando, se pega alguma irregularidade, a gente vai apontando, faz o treinamento com o pessoal e corrige. Porque acontece muito, obras muito grandes, tem momentos que a gente, o aeroporto de Florianópolis, a gente estava com 200 colaboradores lá trabalhando simultaneamente. Então, são pessoas que vêm do Brasil inteiro, né? Então, é um volume de serviço muito grande. Então, a gente tem que dar um apoio para que tudo saia certinho. E com isso você economiza, né? Você não tem gasto com retrabalho, porque não ficou pronto para depois arrumar. A gente pega no momento. Então, isso só tem ganho. Você tem qualidade no seu serviço. Quando você executa de forma correta, você sabe que todos os ensaios que nós fizemos, que atende a norma de desempenho, essa instalação ela é satisfatória, o desempenho do produto é satisfatório, a construtora ela não vai ter patologias, porque foi executado de forma correta, o cliente final ele não vai ter uma trinca na parede dele, ele não vai, porque foi tudo executado correto. Então, assim, é uma bola de neve positiva, né? Então, benefícios traz benefícios.
Bacana, legal. O Vitor quer comentar alguma coisa com relacionada à experiência nesse sentido, hein? Essa parte eu não vou deixar mais pro. Acho que o Fábio já complementou bem. Ainda mais ele que é tá responsável pela parte das obras, né? Mas eu acho que um ponto bom que a gente tem que complementar aqui também é do suporte para essa ferramenta que a gente tem. Assim como qualquer outra ferramenta, a gente atua com outras ferramentas da Autodesk, mas a gente sabe que a gente tem uma Ferrari na mão, só que se a gente não souber usar, a gente não adianta de nada, né? E essa parte do BIM 360 exclusivamente é mais tranquilo. O Fábio até colocou isso aqui. A ferramenta é muito intuitiva, então, além do treinamento que a gente já tem, é fácil da gente mexer, manusear, não tem muito segredo. Só que tanto a Autodesk quanto a X4B, elas auxiliam a gente nos melhores fluxos. Então, aconteceu é um case, inclusive nosso. Nós estávamos seguindo um fluxo de projeto que funcionava. Daquele jeito a gente conseguia tocar, só que não era o melhor. Então, eles acompanham a gente bem de perto. A gente apresentou o que a gente estava fazendo e falaram, esse é ok, mas vocês conseguem fazer isso de uma maneira ainda melhor, né? Que vocês conseguem otimizar ainda mais o tempo de vocês. E aí eles passaram para a gente fez essa alteração e consegue agora gerenciar ainda melhor, né? Conseguimos as nossas informações de projeto. E aí sucessivamente, né? A gente melhora no projeto, vai melhorar lá na frente no pessoal da obra. Perfeito. Aquilo que a gente comentou, até comentei no início, né? A ideia justamente é essa, a gente adequar os processos, né? E talvez até desenhar processos novos, justamente para que a gente utilize, tire o melhor proveito das ferramentas e das soluções que a gente tem disponível. Mas realmente é legal isso que você comentou, porque é um ponto em que realmente a gente trabalhou junto com a Sagoban, né, com o Vitor, Fábio, todo mundo aí, que é justamente a gente entender essa parte do como o fluxo atual e a gente sugerir melhoras no fluxo para que realmente a gente extraia aí os benefícios que as ferramentas nos proporcionam. Sim, é um exemplo que é o nosso caso. A gente é aqui de Saint-Gobain, nós somos fornecedores de material e estamos atuando na obra também com monitoramento da instalação. Mas você que pode estar ouvindo aí, você pode ser o papel da construtora, você pode ser o papel do próprio instalador. É uma solução que ela é para muitos segmentos, você pode atuar como de diferentes maneiras. E por isso essa flexibilidade é tão importante, né? Que cada um tem um papel ali dentro e cada um consegue moldar a sua necessidade a utilização da ferramenta. Muito bom. Eu recebi uma pergunta aqui no privado também da Pamela. Ela primeiro parabeniza pela apresentação, falou que foi bem legal ver como é que funcionava na prática. E ela faz uma pergunta que eu achei interessante. Ela pergunta como é que foi a adaptação do pessoal da obra quando começou a fazer esses processos via aplicativo. Né? Acho que ela quer saber como é que foi essa mudança, de como eles faziam antes para depois. Teve muito problema, se foi tranquilo, se o pessoal, enfim, na questão cultural também. O que vocês podem comentar nesse sentido? É uma ótima pergunta, ótima pergunta. Não foi difícil, porque assim, não são todos os instaladores que têm acesso às ferramentas, são os coordenadores de obras, engenheiros, as pessoas são os líderes, né? Essas pessoas, elas que recebem as informações. Então, mas mesmo os montadores ali, eles têm o conhecimento disso daí, que eles nos acompanham, e não tivemos nenhum tipo de dificuldade. Pelo contrário, quando começou esse sistema de monitoramento, a gente sentia uma certa resistência, porque parecia que a gente estava lá para ficar cutucando os caras, né? Pô, você está fazendo errado e tal, não sei o quê, não sei o quê. E eles não recebiam isso daí, assim, algumas pessoas, né, não recebiam de bom agrado. Aí depois ele foi vendo, porque assim, a construtora sempre achou isso maravilhoso, né? Era um serviço que não existia, então ela sempre achou muito bom, porque ela via que a gente estava tomando conta da obra dela sem ter um custo por isso, né? Eles não pagavam nós.
E depois os partners, conforme os treinamentos que nós vamos dando dentro das obras, tal, eles foram entendendo que a gente estava qualificando. Então, cada vez mais a empresa dele estava tendo uma qualificação de mão de obra, né? E foi aceitando. Então, quando eu tinha uma dúvida, já começa a nos perguntar. Então, quando a gente implantou o aplicativo para eles, foi como algo positivo, foi um plus, né? Algo que veio para melhorar ainda mais a comunicação, porque antes, quando a gente anotava e mandava depois, tinha um delay aí, tinha um tempo, 2 dias, 3 dias, dependendo da obra, porque às vezes a gente viajou, está em outro estado, está em outra região, e você terminou sua vistoria à noite, no outro dia você já tem um outro compromisso cedo, então você não conseguiu montar um relatório para enviar. E hoje é instantâneo. Quando a gente manda, sai da obra ali, já preenche tudo, já manda para o cara. Então, não é uma coisa que ele, pô, agora que você vai me avisar? Não. Nós vimos, já recebeu a informação, no outro dia já estão consertando. Então, eles viram como algo muito positivo a implantação do BIM 360. E como o Vitor falou, ela é intuitiva, ele fica fácil. Quando a gente explica ali, a ferramenta é muito complexa. Assim, não é que ela é complexa, ela tem, é uma Ferrari, né? Então, e a gente só dá os acessos necessários. Então, quando ele pega a ferramenta, ela está muito simples para ele olhar as informações que ele precisa, tirar foto ali. Para a gente, nós que somos os gestores da ferramenta ali, a gente tem todos os acessos, né? Então, para a gente é muita informação, mas tanto para o partner, para o cliente final, e também só assusta quando você conhece ela. Depois você vai ver que ela não é nenhum bicho-papão. É muito legal. É sempre bom a gente ver, acho que esse processo que a gente fala de transformação digital em qualquer área, é isso, né? A gente tem as pessoas ali na ponta utilizando. Né? Não é legal ter essa visão aí de que o pessoal às vezes no começo ficou meio assim, depois viu que era uma coisa que era muito mais para eles, assim facilitar muito a vida deles do que só um controle ou uma cobrança, né? Que às vezes é a primeira impressão que a pessoa tem quando entra uma tecnologia, uma metodologia nova. Bem legal. Tem uma pergunta aqui também do Jorge, ele primeiro parabeniza aí pela apresentação e pelos resultados, né? Ele fala que é bem interessante. Ele diz o seguinte, uma dúvida sobre as revisões de projeto em função da montagem real no campo, que é o as-built. Os comentários podem ser marcados sobre o desenho no campo utilizando o BIM 360? Quer responder, Vitor? Se quiser, eu posso também. Agora que eu vi que tô no mudo. São as marcações em cima do que exatamente, Romulo? Desculpa. Do desenho, acho que isso aqui que ele quer dizer, eu acho que é na hora que vai fazer o as-built, se quiser fazer alguma observação dentro no desenho, né, no TWG, no PDF, se é possível fazer essa marcação lá direto no desenho, né? Basicamente aquele de criar o problema, de fazer aquelas anotações. Entendi. Então fica mais fácil eu responder essa. A gente não trabalha em cima do DWG, a gente trabalha em cima do PDF, né? Então, a gente tem a planta, os cortes, e ali a gente consegue fazer as marcações, né? Além de inserir as fotos, fazer as marcações do ponto na planta. E quando, assim, são detalhes de projeto, dificilmente a gente tem um problema de projeto, porque nós revisamos esse projeto. Então, ele foi adequado para o sistema de construção a leve, porque tem muita conversão de sistema. Era numa construção convencional, né, com bloco, cimento, e depois foi transformado, foi passado para o sistema leve e a execução da obra. Então, quando a gente trabalha nessas interfaces, a gente já ajusta todos os detalhes. Às vezes fica um pontinho ou outro que a gente corrige no meio do caminho, mas são pouquíssimos pontos. Um bom projeto é melhor a gente gastar mais tempo trabalhando no projeto e menos tempo na execução do que ao contrário. Consertar um projeto na execução dá muito mais trabalho e gera custos, né? Boa. Essa colocação foi fantástica aí, né? Basicamente, a ideia da metodologia BIM justamente é isso, a gente gastar mais tempo ali no planejamento, na elaboração, do que na execução propriamente dita.
Até um ponto interessante, o Lucas Rodrigues também fez outra pergunta aqui, se é possível gerenciar a agenda através do 360, tipo, o instalador tem acesso à agenda de visitas, ele tem a integração com algum sistema de CRM. Até respondendo, depois o Vitor e o Fábio pode até complementar, o BIM 360 ele tem um módulo dele, né, que no próprio build a gente consegue fazer uma agenda, né, você tem lá um calendário onde você consegue programar e colocar lá uma atividade dentro dele. Ele também é integrado até com a questão do Meet, né, de reuniões, com o próprio Zoom, e também ele tem alguns plugins, né, que é de terceiros, que já faz alguma integração também com alguns sistemas CRM, né. Esse plugin aí, da maioria são de terceiros, mas ele possibilita essa integração através também via Forge, que é onde ele faz toda a programação e a customização do BIM 360. Inclusive, a gente, na X4B, nós temos uma equipe, né, de desenvolvimento que também trabalha com o desenvolvimento de aplicações dentro do BIM 360, que for o caso fazer algum tipo de integração, algum sistema nesse sentido, que a gente pode estar vendo aí se é possível e se há necessidade nesse sentido. Mas aí, se quiser até complementar essa pergunta, né, que basicamente ele fala né, se é possível agendar através do BIM 360 a visita ali, para ver a agenda de visitas que vai ter naquela obra, né, e tudo mais. Se vocês compartilham, pode até compartilhar dentro do BIM 360 né, até o Excel com algumas questões de data, mas no próprio BIM 360 ele tem um calendário onde você pode marcar atividades, né, algum compromisso, alguma coisa nesse sentido, e talvez possa também funcionar aí para talvez essa parte das visitas. Não sei se vocês agendam, se o pessoal avisa previamente, se vocês disponibilizam isso hoje dentro do sistema, como é que está acontecendo aí? Hoje nós não fazemos o controle da nossa agenda pelo aplicativo, porque nós já temos no sistema dentro da Saint-Gobain, né, que nossa agenda é compartilhada ali com toda a Saint-Gobain. Então, quando a gente marca reuniões e tal, então isso nós não utilizamos. A ferramenta tem essa possibilidade, mas hoje nós não utilizamos. Acho que outro ponto só que também que era bom trazer, não nessa parte do calendário, mas também da pergunta do S-Build, a gente não utiliza aqui como o Fábio colocou, a gente não utiliza isso aqui no nosso processo, mas pelo que eu entendi da pergunta, seria possível, o Anderson pode até complementar. O que nós utilizamos semelhante seria na parte nossa de projeto, na hora da revisão da quantificação. Então, depois que a gente analisa um projeto, depois que, na verdade, desculpa, quando o projeto é enviado, a pessoa passa para uma fase para a próxima fase, que seria uma análise, e ela poderia, a pessoa que vai fazer a análise, ela poderia marcar, poder marcar isso tanto do DWG, tanto do PDF, essa área aqui que a gente localizei um ponto aqui, marquei ele, precisa de alteração de tal maneira. No nosso caso, a gente não utiliza, mas a gente sabe que é possível fazer. Isso seria tanto na hora quem está lá na execução, tanto na hora do planejamento. Perfeito, isso aí. É exatamente isso, bem colocado aí. Tem toda essa ferramenta de markups, né, que a gente chama, de identificação do que foi alterado, do que foi corrigido, do que foi modificado, e também de inclusão de problemas, né, a gente chama de pinpoint, onde você clica no ponto e ele aparece lá dentro do desenho para você, aquele problema. E um detalhe que eu acho que é muito bom, todas as alterações que são feitas dentro do aplicativo, fica registrado por quem foi. Então, não tem como você tirar uma informação ou incluir uma informação, ele é dedo duro, não tem como esconder dele, né? Porque assim, como nós temos... nós colocamos e tiramos as informações, né? Assim, o que foi gerado, está gerado, isso daí não se mexe nos relatórios. Mas a gente faz inclusão de informações. Então, até fala assim, não foi você sim, tá lá, tá tudo registrado. E, assim, a gente não faz o agendamento, né, utilizando a agenda, né, não fica lá nossos cronogramas de visitas, mas tudo que foi feito ficou registrado. Então, a gente sabe
todos os relatórios, todas as visitas, as datas que foram realizadas. Muito bom. Então, pessoal, vamos para a última pergunta aqui. A gente já deu uma horinha aí de apresentação, foi bem legal. Acho que a gente conseguiu trocar muita informação. Então, eu vou, antes de fazer a última pergunta, vou só mandar no chat ali, pessoal, quem tiver alguma dúvida adicional ou quiser fazer algum contato com a gente para tirar alguma, né, ou tirar alguma dúvida, ou pedir mais informação, tanto de software quanto de projeto, enfim, eu deixei o contato ali de e-mail, que aí a gente consegue, né, eu repasso para o Anderson, o pessoal da Sangoban também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida adicional. Então, a última pergunta é do Ismael, né, ele pergunta qual foi o tempo de implantação do aplicativo? Posso responder essa aqui? Pode responder, então. Foi assim, a implementação foi muito rápida. A gente começou, depois que a gente fechou, né, todos os documentos, todo o contrato, nós tivemos 2 semanas de treinamento com o Anderson, mas se a gente quisesse utilizar no dia que fechamos o contrato, a gente podia começar a utilizar já. Depois dessas 2 semanas de treinamento, se eu não me engano, a equipe do Fábio teve mais 1, 2 semanas implementando as informações dentro da ferramenta. E pós isso, colocando um tempo, chutando alto aqui, 1 mês, já estava pronta para utilização, a gente estava rodando já quase que 100% com as aplicações. Depois a gente foi trazendo algumas dúvidas, né? A gente só vai ter dúvida na hora que a gente vai para o campo, que a gente começa a aplicar. Mas a gente pode falar aí que a implementação é super rápida. O pós-treinamento, né? Nós gravamos todos os nossos treinamentos aí, mas quando pintava alguma dúvida, entrávamos em contato com o pessoal da X4B e sempre prontamente nos atendendo e tirando as dúvidas, nos ajudando. Às vezes teve alguns momentos que a gente estava fazendo da forma não mais eficiente e eles viram a nossa dificuldade ali e falou, cara, se eu fizer por aqui é mais simples, vai ser mais rápido. Então, esse apoio pós-treinamento aí foi excelente.